Oi, boa noite a todos. Hoje estamos com o tema Como reconhecer que uma criança ou adolescente está passando por violência sexual. Muitas vezes a gente pode ter uma suspeita, mas como reconhecer, que uma criança ou adolescente pode estar passando por violência sexual? Como identificar? E também como agir quando a criança ou um adolescente relata que está passando por violência sexual? Então, hoje será o tema dessa palestra. Não será uma live, será uma palestra. Se você assistir aqui, já antes de assistirem, mande para pais, educadores, professores, crianças. Pois essa live é de extrema importância, porque muitas vezes as crianças e adolescentes, eles dão sinais e sintomas que estão passando por violência sexual. Só que muitas vezes não conhecem violência sexual. Às vezes você mesmo pode desconfiar que alguém próximo a você esteja passando por a questão de violência sexual. E muitas vezes a gente fica pensando, o que vamos fazer em relação a isso, né? E se de repente alguém contra mim? E aqui, esses sinais e sintomas que eu vou falar para você é baseados em estudos psicológicos, ciência. Então é todo pautado em estudo. Eu também afirmo que são possíveis sinais e sintomas que uma criança pode estar passando por violência sexual. Então, eu vou perguntar para você. Se uma criança, adolescente ou até mesmo uma mulher chega até você e diz assim: eu estou passando por. Vamos ver uma criança chegar perto de você e dizer assim: olha, eu estou passando por um abuso sexual. Meu avô é meu abusador. Você sabe como acolhê-la? Porque o mais importante quando uma vítima de abuso, violência sexual chega até a gente saber acolher naquele momento. E o que eu ouço em consultório, né, nos atendimentos, né, das mulheres que passaram por violência sexual, o mais difícil é o não acolhimento, às vezes o julgamento, a condenação, ou às vezes a demora para descobrir que aquela criança, aquele adolescente está em sofrimento, está passando por violência sexual. E muitas vezes, né, quando chega até a gente não sabe o que fazer, porque a gente não está preparado. E muitas vezes chega para nós mesmos, às vezes a gente que é da parte da educação, educadores, chega para o professor, chega para a professora, pode chegar no AONG, pode chegar no centro espírita, pode chegar em consultório, porque a maioria das pessoas que relatam que está passando por violência sexual, eles vão contar para quem eles confiam. A criança, o adolescente, vai contar para quem eles confiam. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta para você, porque quando chega uma criança, adolescente, o que eles relatam, né? Muitas vezes eles demoram para contar porque muitas vezes estão sofrendo ameaça, estão passando por algum tipo de ameaça. E eles ficam com medo de contar, medo do que o abusador fala para eles, né? E faz de conta que essa criança que eu mencionei, que falou que tá passando por um abuso sexual pelo avô, fala assim para você: estou com medo, pois ele me ameaça e diz que ninguém vai acreditar em mim. Pois é assim que a maioria dos abusadores dizem, os abusadores e pedófilos. Predadores, eles dizem isso para a criança, eles dizem isso para o adolescente, ou até mesmo para a mulher ou qualquer outra pessoa que passa por violência sexual. Eles ameaçam também, chantagiam, manipulam. Então, por isso, muitas vezes, uma criança ou adolescente vai demorar para contar também. E por que acontece, né, da criança, do adolescente, né, não relatar o abuso? Por quê? Que eles não relatam abuso, não relatam que está passando por violência sexual? Por quê? O que eles sentem que eles não relatam? Demoram, assim, quais são os indícios, assim, que demora para essa criança, para esse adolescente, para essa mulher relatar que está passando por a questão de violência sexual?
Primeiro, porque, de acordo com estudos científicos, a maioria das vítimas de violência sexual sentem medo, vergonha, insegurança e culpa. Isso assola o coraçãozinho das crianças, dos adolescentes, de mulheres ou de alguém que passa por violência sexual. Que é muito difícil contar, porque muitas vezes, primeiro, que uma criança ou adolescente, muitas vezes ele nem sabe que é uma violência sexual. Porque muitas vezes confunde com carinho. Muitas vezes nem sabe que aquilo é abuso sexual, por quê? É uma pessoa próxima a ela. Na maioria dos casos, não é alguém distante, não é um estranho, não é alguém lá na praça, um homem estranho, um maníaco. Muitas vezes é alguém que essa pessoa confia. É um pai, é um padrasto, é um avô, é uma babá, porque mulheres também abusam também. Então, muitas vezes é alguém que essa pessoa confia. E o que gera no cérebro dessa criança, desse adolescente, de acordo com estudos científicos? É medo, é insegurança, é culpa, é vergonha, ninguém vai acreditar em mim. Também o que os medos são? Medo de ninguém acreditar. Medo de matar o abusador, porque muitas vezes esse abusador vai ser o pai, vai ser o avô, vai ser o tio querido. E muitas vezes um pai meio brabo também, né? Assim, se alguém te tocar, eu mato aquela pessoa. E a criança, ela tem uma ligação, o adolescente tem uma ligação com aquela pessoa também. Também tem medo de apanhar. E o medo de apanhar é o que eu mais ouvi. Tanto em atendimentos terapêuticos, tanto enquanto eu fui ouvir relatos mesmo, é o medo de apanhar. E se eu contar e minha mãe me bater? E se eu contar e minha mãe brigar comigo? Tem esse medo da criança, tem esse medo do adolescente. Também tem medo do que esse abusador, esse pedófilo, essa pessoa que fez a violência sexual tem medo, tipo assim, do que ele implantou na mente, porque muitas vezes ele fala assim, ninguém vai acreditar em você, você é safadinha, você é errada. Seus pais não acreditam em você mesmo. Então ele já entrou na mente da criança e adolescente, então ele já manipulou a mente da criança e adolescente. Ele já manipula há muito tempo. E também tem um grande medo, que é o medo maior. Que esse medo é o que também já ouvi em relatos, em atendimentos, e que também, quando uma criança e adolescente me relatou, é o medo de perder o amor dos pais. Porque a criança, o adolescente, a pessoa que passa por violência sexual, ela não deixa de amar seus pais. Mesmo que o abusador for um tio, for um pai, for um avô, essa criança, adolescente não vai deixar de ter amor por essa pessoa. Então é muito difícil para ela, é muito confuso na mente, no emocional, no mental. E o maior medo e se eu contar que foi meu avô, e se eu contar que foi meu padrasto, se eu contar que foi meu pai? Eu vou perder o amor da minha mãe, vou perder o amor do meu pai. Foi o tio lá e eu vou perder o amor deles. Eles têm esse medo de perder o amor. Porque uma criança, adolescente ou mulher, em primeiro lugar, se sente muito culpada. Então ela pensa que tudo é culpa dela. Tudo é culpa dela. É isso que ronda a mente da criança e adolescente. Então ela morre de medo de perder o amor. Morre de medo. E o mais profundo que tem, que eu vejo, é que a gente não deixa de amar a pessoa que nos fez mal. A gente acaba nos deixando de nos amar, porque a gente se sente culpado ou culpada por ter passado pela violência sexual. Quem mais sofre é a vítima. E esses sofrimentos vão por toda a vida. Esse sofrimento ele vai por toda a vida dessa pessoa que passou pela violência sexual. Só quem passou
ou quem atende sabe como que é. E daqui a pouco vocês vão ver os sinais e sintomas, os danos e sequelas que ficam. O tanto de dano e sequela que fica na vida dessa criança, que fica na vida desse adolescente. São muitos danos dessa mulher. São às vezes pro resto da vida. Há mulheres de 60, 70, 80 anos que até hoje nunca esqueceram do que passaram na sua infância. Até hoje têm as memórias. E até hoje sofrem as consequências do abuso sexual em seu corpo. Até hoje sentem e sofrem as consequências. E eu também queria trazer para você o que está acontecendo aqui no Brasil. E de acordo com os dados divulgados do Anuário de Segurança Pública, revela um cenário devastador. Olha o título que foi colocado no Anuário de Segurança Pública de 2023. A exploração e a violência sexual no Brasil. Então ele quis dizer que está tendo uma explosão. O título é A Explosão da Violência Sexual no Brasil. Explosão. Então são que foram notificadas 74.930 vítimas. Isso que foi notificado, fora que não foi notificado. Então dá em média um estádio de futebol cheinho de vítimas de violência sexual. Você sabe o que é ter um estádio de futebol cheinho? Isso que foi notificado. Agora vamos imaginar o que não foi notificado. Um estádio de futebol fica muito pouco, perto do que não foi notificado. Uma das maiores violências que tem é a violência do abuso sexual. E essa violência é uma das violências que muitas vezes a gente não considera que é crime. Se uma pessoa vai lá e rouba alguém, ele logo é preso. Já a violência sexual, a pessoa, ele até que se investiga, até que tem toda aquela investigação e tudo, então demora muito tempo. E agora, eu vou te contar uma história para você entender como que é a criança, adolescente, mulher. Por que demora muito tempo para se contar? Porque, olha, vou contar uma história que aconteceu em um Governador Valadares. Aconteceu com a menina de 9 anos de idade. Um homem isso foi numa igreja, hein? Um homem de 32 anos foi preso neste domingo em Governador Valadares suspeito de abuso sexual com a criança de 9 anos. Ele é instrumentalista da igreja da cidade onde o crime tinha acontecido. Em uma celebração de cerimônia religiosa, de acordo com a polícia militar, os pais da criança procuraram os militares para relatar o seguinte caso. A menina contou que por volta do meio-dia, o homem teria tocado em suas partes íntimas, encostado os órgãos genitais no corpo dela. A criança relata que essa situação aconteceu outras vezes. E o que ela tinha? Ela não contou para os pais porque ela tinha vergonha e ela também nem sabia que era abuso sexual. E também que ela pensava que ninguém ia acreditar nela. É como eu disse no início. Ela pensou que ninguém ia acreditar nela. E é isso que a maioria das crianças, adolescentes, mulheres que passam por abuso sexual pensam. E sabe o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós julgamos quando a criança vai contar, criança, adolescente vai contar a violência sexual. A gente ficamos contra a vítima. E isso é uma dor profunda. Porque já não bastava ter passado pela violência e ser desacreditada. Você imagina a dor que é você ser desacreditada. É uma dor profunda, muito profunda. E a gente fala que a criança é mentirosa. A gente fala que tá mentindo, que tá inventando. E de acordo com um estudo, apenas 94% das crianças e adolescentes que relataram abuso sexual, 94% que relataram abuso sexual era verdadeiro. Então só 6% que às vezes quando inventaram é porque um adulto colocou na cabeça dela. Então 94% são relatos verdadeiros. E tanto uma criança como um adolescente, principalmente a criança, não tem tanto repertório para ficar inventando isso. Mas, quando essa criança e adolescente relata pra gente,
É como ela olhou pra gente e viu ali um ponto de luz. Viu alguém que poderia socorrê-la. Porque daqui a pouco você vai ver que ela tá demonstrando que tá passando por isso há muito tempo. Só que como a gente não fala muito sobre sinais e sintomas, a gente não sabia. Mas agora vocês terão a oportunidade de saber. Então vamos lá aos possíveis sinais e sintomas, né? Eu falo de sinais físicos, cognitivos, emocionais, mentais. Eu falo de vários tipos de sinais. Mas aqui é possíveis sinais, né? Aqui a gente tem que investigar, não podemos tomar conclusões precipitadas. Então vamos lá. Uma frase que é de Leriane Rocha, ela diz assim: as crianças nos contam que estão sendo abusadas, mas usam a palavra em último recurso. Então, essas crianças, adolescentes, vão estar falando que estão sendo abusadas, mas elas vão usar a palavra em último recurso. Então vamos lá aos sinais físicos. Então você pode olhar lesões na genitália, na vulva avermelhada. A vulva é o órgão genital da menininha, viu? A gente chama de vulva. Então pode aparecer a vulva avermelhada, dores, coceira, inchaço, inflamação, odoros incomuns, sangramentos, secreções, infecção urinária, traumas, hematomas no corpo. Hematomas são, tipo assim, você olha na criança, você vê aquelas marcas roxas. Você vê aquelas marcas roxas na perninha, no pescoço. E às vezes pode ser marcas vermelhas também. Na perninha, nas pernas, nas coxas, na vulva, na barriguinha. Você pode ver também nas nádegas. Às vezes a gente olha pra bundinha do menino, da menininha, tá roxa. Debaixo do ventre também. Porque tem abusadores que eles gostam de ficar ali chupando a criança. E tem uns que realmente aperta. Os predadores, eles machucam a criança e adolescente, que são os predadores. Eles deixam marcas, eles abusam. Os predadores. Mas você vai notar que essa criança começou a aparecer com marcas no corpo. Ah, caiu! Será que realmente caiu? Ou será que tem alguma coisa de errado aí? De onde surgiu essas marcas? Não tinha marcas? De onde surgiram essas marcas? Então eu fico observando o corpinho dessa criança. Começou a aparecer com essas marcas no pescoço, na barriguinha, nas nádegas, que é no bumbum, nas perninhas. Começou a aparecer manchas vermelhas, manchas roxas, que são hematomas. Oi, Elsa. Pode também apresentar infecções transmissíveis, né? Então, de repente, essa menina, esse menininho começa a aparecer com muita infecção. Toda hora você leva no hospital, infecção atrás de infecção. Infecções digestivas também. Também a gente pode detectar também na calcinha sêmen, na cuequinha sêmen. Porque tem abusador que ainda deixa o sêmen lá ainda. Infelizmente. Deixa lá. Então você pode detectar sêmen também nas partes, na calcinha, na roupa dessa criança também. Então também essa criança adolescente pode apresentar distúrbios do sono. Então pesadelos. Pode apresentar gravidez. Dores do corpo sem motivo aparente. Se levando no médico e tudo, mas não tem motivo para essa criança sentir dor no corpo. Por que ela sente essas dores no corpo? Oi, Cíntia. Por que tá sentindo essas dores no corpo? As dores no corpo são os bloqueios que a criança, naquele momento, cria, porque é tanta dor emocional, tanta dor mental que essa criança, esse adolescente está sentindo, que ela começa a sentir dor. A dor da alma. Ela começa a sentir dor na alma. Sintomas cognitivos.
O que é a cognição? A cognição é a capacidade de processar informações, transformá-las em conhecimento. É o processo de aquisição de conhecimento. Então, essa criança pode começar a distorcer as percepções do mundo. Por quê? Ela quer fugir daquilo, ela quer fugir daquela dor. Então, eles falam assim, essa criança está muito no mundo da lua. Essa criança vive muito fora de si. Parece que ela vive num lugar paralelo, porque ela quer fugir daquela dor, porque tá doendo. Então, ela começa a criar uma distorção da realidade. Ela começa a distorcer a realidade. E o mais pior de tudo é que quando a criança e adolescente está passando por violência sexual, ou mulher, ela não vai pensar que a culpa é do abusador, não. Ela pensa dela. Aí começa na cabecinha dela, ela pensar, nossa, se meus pais estão brigando, a culpa é minha. Se acontece alguma coisa dentro da escola, ela pensa que a culpa é dela, que tudo é culpa dela. E as pessoas que passam por violência sexual sentem uma enorme culpa. Uma culpa muito grande. E essa culpa pode perdurar por muitos anos. Na escola, o que ela pode apresentar? Baixa concentração. Ela pode porque muitas vezes ela fica pensando assim, quando eu chegar em casa, ele vai me abusar. Ela fica o dia inteiro pensando, quando eu chegar em casa, ele vai me abusar. Então ela consegue se concentrar nas matérias. Imagina, você está em casa e você passar por violência sexual pelo seu próprio pai, pelo seu próprio padrasto, pelo seu próprio avô. E você saber que você vai voltar e ele vai fazer de novo. Então ela fica pensando como é que vai ser o próximo abuso, como é que vai ser o próximo abuso, como é que vai ser o próximo abuso. Aí ela vai ter muita dificuldade na escola. Também, você pode notar, às vezes ela é uma boa aluna, começa a cair a queda nos rendimentos escolares. Ou às vezes acontece ao contrário. Ela começa a ter um alto rendimento na escola. Por quê? Aqui na escola é um lugar bom, porque é o único lugar que ele não me abusa. É o único lugar que eu tô segura. Então ela começa a querer ficar mais na escola, começa a estudar mais, focar mais no estudo. Começa a ter problemas de memória. Muitos problemas de memória, começa a esquecer das coisas. Começa com um monte de fantasia, que esse monte de fantasia é pra fugir da dor, porque tá ruim demais, tá doendo demais. Então, deixa eu fugir daqui que tá doendo demais. E tem muita dificuldade de se concentrar nesse mundo, no aqui e agora. E muitas vezes a gente julga, né? Essa menina é lerda, essa menina é lerda demais. Você não presta atenção, não? É assim que a gente fala. A gente nem sabe o que essa criança, adolescente, essa menina, essa mulher, não sabe o que tá acontecendo na vida dela. Agora vamos para os sintomas emocionais e psicológicos. Então ela pode ter transtorno pós-traumático. O que é esse transtorno pós-traumático? Ela vai ter vergonha. Deixa eu explicar primeiro do transtorno pós-traumático. Transtorno pós-traumático é quando a pessoa vivencia um grande trauma, um trauma muito profundo. E também ela pode ficar revivendo esse trauma. Ela pode reviver esse trauma. Então, muitas vezes, ela vai replicar esse trauma. Então, às vezes, ela vai pegar um bonequinho vai começar a fazer o que o abusador fazia com ela. Pra tentar pôr pra fora aquela dor. Ou, às vezes, vai querer tocar no amiguinho, na amiguinha. E não é que a criança é um abusador ou abusadora. É porque ela também foi violentada. Ela só tá replicando o que aconteceu com ela. Também, o que pode acontecer? Ela pode sentir vergonha. Ela sente uma vergonha muito grande. Vergonha do seu corpo, dos seus sentimentos. Tipo assim, ela tem vergonha das suas partes íntimas. Pode não gostar dessas partes íntimas, ter vergonha das partes íntimas.
Pode também tratar as partes íntimas com neutralidade, negando as partes íntimas. Pode ter medo sem motivo aparente. Começa a ter medo, medo de tudo, tudo tem medo, tudo se assusta, tudo tem medo. Uma culpa desproporcional, uma ansiedade, raiva. Começa a querer destruir os brinquedos. Começa a brincar demais na escola, demais com os amiguinhos. Por quê? A raiva demonstra que alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa acontecendo. Também, o que pode acontecer? Ela pode ter muita insegurança em relação a si mesma. Uma percepção fragmentada de si mesma. Um sentimento de inadequação, de indignidade, de muito desvalor. Então, ela vai sentir-se muito desvalorizada. Ela vai pensar assim, nossa, eu não sirvo pra nada, eu não dou conta de nada. Então ela sente muito desvalor. Sente que não vai dar conta, não vai dar conta de fazer nada, tem muita dificuldade. E sente muito desvalorizada. Agora vamos para os sintomas interpessoais. Ela tem medo de se aproximar de pessoas de alguém. Recusa ir para casa de um vizinho familiar. Então, olha, a pulguinha atrás da orelha aqui, ó. Essa criança, esse adolescente, não quer ir na casa de um familiar. Antigamente ela gostava de ir, agora já não quer ir mais. Por que ela não quer ir mais na casa desse familiar, na casa desse vizinho? Por quê? Ela evita abraços, não gosta de abraço, não gosta de toque. Não me toque, não me toque, não gosta de toque. Evita toques, não gosta de toques. Vai ter dificuldade de confiar em outras pessoas. E isso, na vida adulta, perpetua até em relacionamentos afetivos. Vai ter dificuldade de comunicação. Então, vai ter uma dificuldade muito grande na comunicação. Não consegue falar não para as pessoas. Então, ela tem uma vontade excessiva de agradar. A todo momento ela quer agradar. Excessivamente, a ponto de até mesmo se prejudicar em querer agradar o outro. Então, por isso que quando uma criança, adolescente passa por violência sexual na infância, quando ela está no relacionamento abusivo, é muito difícil ela conseguir sair daquele relacionamento abusivo, porque foi o que ela aprendeu na sua infância. E mesmo assim, ela vai querer agradar aquela pessoa que ela está no relacionamento. Ela não vai conseguir identificar que está passando por uma violência. Ela também vai ter uma vontade excessiva de agradar, como eu disse, né? E agressividade. Então vai ter uma alta agressividade. Agora, sintomas comportamentais. Mudança repentina no comportamento no sono e na alimentação. Ela pode rejeitar a comida, desejo sumir fisicamente, comer muito, come. Muitas crianças, adolescentes, tipo assim, eu vou comer muito porque se eu ficar forte, eu vou dar conta de enfrentar ele. Então ela precisa comer muito e vai ficar mais forte para enfrentar o abusador. Para preencher o vazio, a dor que ela tá sentindo, que é uma dor grande. Então preencher o vazio e a dor. Se sente menos atraente. Também ela tem medo. Muito medo. E também, quando vai trocar a fralda, ela tem medo de trocar a fralda. Então ela não quer que troque a fralda dela. Havia um caso da menininha, foi na creche, né? E quando ela ia tomar banho, assim, ela começava a gritar. Quando ela ia tomar banho. Ficava gritando. E depois, quando iam nessas partes íntimas, ela falava, não toca aqui. Aí as pessoas da creche começaram a desconfiar, né? Por que ela grita tanto quando tá tomando banho? Quando foi descobrir, a professora da creche pegou e tinha rompido o ímã da menina. Então tem mulheres que abusam também. E ela sentia dor nesses órgãos genitais. Também pode aparecer sangramentos também.
E se caso acontecer, leve imediatamente ao hospital. Porque lá é feito os exames, é feita a profilaxia, lá é feito vários exames, às vezes dá o remédio para a criança evitar pegar doenças sexualmente transmissíveis, evitar uma gravidez. Então, se isso acontecer com você, pai ou mãe, leve imediatamente ao hospital, imediatamente. E também denuncie. Tome as medidas cabíveis para proteger essa criança, esse adolescente. Também, o que pode acontecer? Ela pode ter um comportamento regressivo. Então, essa criança começa a querer voltar a usar fralda, começa a querer voltar a usar chupeta, porque na cabecinha dela, quando era bebê, ele não me abusava, ele não fazia isso comigo. Ela começa com limpeza excessiva. Tem até um filme, só que esse filme aqui é para adultos, né? Chama Terapia do Prazer. Lá mostra muito o que uma vítima de abuso passa. Quem quiser assistir, eu acho muito interessante. Lá mostra muito o que ela passa. E lá a personagem tem esse comportamento, as manias de limpeza excessiva. Transtorno de toque. Então ela começa ali com a limpeza compulsiva. Começa a mentir. Então a criança começa a mentir, começa a furtar. A criança não fazia isso antes, mas ela começa a mentir, começa a furtar. Começa a chegar em casa com dinheiro. E muitos abusadores também, eles dão presentes para essa criança e adolescente. Para manipular, para barganhar. Em troca de segredos, em troca de promessas. Pode atear fogo em objetos. Quer fugir de casa, não quer ficar mais na casa, vou fugir dessa casa, vou embora. Isolamento, pode querer se isolar no quarto, não querer sair do quarto, ficar só isolada. Comportamentos autodestrutivos. Então, o que pode acontecer? Pode querer se automutilar, né? Só no bracinho, aquela automutilação, cortando os braços. Automutilação. A automutilação também é um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Muitas vezes a gente julga. Tá tentando suicídio. A gente começa com o nosso julgamento. Aquela pessoa tá te pedindo ajuda e você tá lá julgando ela. Você não imagina a dor, meu filho. Você não imagina a dor que ela tá sentindo. E você tá lá julgando. Uma dor profunda. Também pode aparecer com energias também. Então começa, tipo assim, não deixa o curativo você tá com algum ferimento no corpo. Ela começa com cutucar aquele ferimento, não deixa sarar o ferimento, porque, como eu disse, quem passa por violência sexual, a maior dor que ainda ela tem que passar é ter ódio de si mesma. É a profunda dor que sente. Porque ela não vai ter tanto. Vai ter raiva, pode ter raiva, essas coisas, mas o maior ódio é de si mesma, porque ela pensa a culpa é toda minha. Então começa com esses comportamentos autodestrutivos de querer se destruir. Ideações suicida, tentamentos de suicídio. E muita gente julga, a gente condena. A gente nem imagina que aquela criança, aquele adolescente, aquela mulher tá passando. Mas a gente pode julgar, a gente taca as peneirinhas pra julgar. Mas você não sabe a dor que aquela criança, aquele adolescente, aquela mulher tá enfrentando, tá passando. Também, ela pode querer tomar vários banhos. Eu lembro, muito tempo atrás, de uma moça. E lá ela era muito julgada. Ela já era mais velha. Ela tomava banho. Ela ia no banheiro, tomava 3 banhos no dia. Tomava banho, 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 banho. E esse povo implicava com ela. Ela era de um albergue. E todo mundo implicava com ela. Todo mundo implicava com ela. Só que ninguém sabe que ela, com certeza, foi violentada sexualmente. Porque a gente... O mais difícil, quem passa por violência sexual, é o nojo de si mesmo. A gente se sente suja. Gente que tá suja. E porque também tem muitos abusadores que
eles passam seus semes, no corpo da criança, do adolescente. Imagina? Então o adolescente se suja. Então quer limpar aquela sujeira, Então eu tomo vários banhos no dia. Também pode ter brincadeiras e desenhos sexualizados. Então começa a desenhar pênis grandes, começa a desenhar seios grandes, começa a ter desenhos sexualizados. E como eu disse, também ela pode replicar nos seus bonequinhos, essas bonequinhas, o abuso sofrido, com o seu amiguinho, com a sua amiguinha, o abuso sofrido. Eu sempre digo que a criança e adolescente, mas principalmente a criança, ela viu isso em algum lugar. Se ela tá com um comportamento sexualizado, alguma coisa tem por trás. Onde que ela aprendeu isso? Onde que ela viu isso? Em algum lugar. Alguém tá fazendo isso com ela ou ela viu em algum lugar. Eles vão dar muito ênfase, esses desenhos são focados nas genitálias, nos órgãos genitais. Então, às vezes, desenhar um pênis muito grande, uma vulva muito grande, seios muito grandes, como eu disse, né? E agora que eu falei um pouco desses sinais e sintomas, né? Vamos falar um pouquinho assim. Rafa, você falou isso tudo pra mim, entendi, legal. E agora, o que eu faço, né? De repente descobri que alguém tá passando, uma criança, adolescente, mulher, tá passando por violência sexual. Ela chegou e contou pra mim, né? Como é que eu faço pra acolher? Que é uma das partes mais importantes é o acolhimento. Porque é o que eu mais ouço, assim, quando nos meus atendimentos que eu faço, eu já ouvi, assim, mulheres falando, até mesmo crianças falando, adolescentes falando, que muitas vezes assim, teve mãe que disse assim, você quer destruir meu casamento, você tá mentindo, você tá inventando, isso é mentira sua, você tá inventando. Isso não é abuso não, ele só tocou em você, isso não é nada não. Ele só passou a mão aí, foi nada não, isso não é abuso. Abuso é quando é daquele jeito lá. É quando há a penetração. E tem abuso sem penetração. Mas nessa live palestra, eu não vou estar falando sobre isso. Mas em outra live palestra, eu vou falar sobre os tipos de abuso. Tem tantos tipos de abuso. O mais importante quando essa criança adolescente chega até você é você ouvir. Porque ela identificou em você, eu digo que é um ponto de luz. Ela confiou em você para contar algo que é muito difícil. Como a Aline Roça diz, né? Ela diz assim, que tem crianças que ensaiam no espelho. Ela olha no espelho assim e fica assim, será que eu conto? Será que eu não conto? Como é que eu conto? Será que eu conto assim? Será que eu conto desse jeito? Não vou contar, não vou contar, não vou contar, não vou contar, não. Eles vão me julgar, eles não vão acreditar em mim? Não vou contar, não vou contar, não. Fica no espelho ensaiando, ensaiando, ensaiando. Então é muito difícil ela relatar. E quando ela relata, é o momento mais importante que você vai ter com ela na sua vida. Então, é importante você não interromper a fala do criança e do adolescente. Deixa ela falar, deixa ele falar. Aí, quando ela parar de falar, você fala. Tipo, se ela fez a pausa, aí você pode falar. Não ter iniciativa de ficar abraçando a criança e adolescente. Por quê? Muitas vezes esse abraço pode reportar o abuso sofrido. A não ser que ela venha querer te abraçar. Se ela quiser te abraçar, tá tudo bem. Se ela deu vontade de abraçar, tudo bem. Aí você pode sim abraçar. Se ela teve a iniciativa ou te pediu um abraço, tudo bem. Também, se não interrompe a fala da criança. Não interrompe hipótese nenhuma, né, como eu disse, né? É muito importante não interromper. E também a gente tem que tomar cuidado com a expressão facial. E isso eu acho muito importante. Por quê? A criança tá contando a sua dor, ela tá contando a dor mais profunda que ela tá passando. A criança, adolescente, a mulher. Eu sei que é difícil, não é fácil ouvir. Mas, por mais difícil que seja nesse momento, não fazer aquela cara de tristeza, não chorar junto com a vítima.
Porque senão ela vai pensar que você está sofrendo com o relato dela. Então ela vai nem querer te contar mais. Porque ela vai pensar, nossa, a tia tá tão triste. Ah, bem que ele falou isso. Bem que ele falou pra mim. Se ele tinha falado isso pra mim, que abusador tem uns que falam. Eles vão falar pra criança. Ninguém vai acreditar em você. E ela vai pensar que quando ela tá te contando, tá te fazendo sofrer. Então, nesse momento, não fazer cara de tristeza. Não fazer assim, não se descabelar junto com a criança, com o adolescente. Manter uma postura profissional. E mesmo que você não, eu não sou profissional não, eu sou uma avó aqui, eu sou um tio, sou uma tia, sou uma prima aqui. Tente manter um semblante mais leve. Porque nesse momento é que ela mais precisa do acolhimento, né? Fale com um tom de leveza. Um tom muito sério pode levá-la a querer agradar nas respostas. Então ela vai querer te agradar quando estiver relatando abuso, né? Vai querer te agradar nas respostas enquanto ela relata abuso, né? Então, um tom muito sério, ela vai ficar até meio assim, com dificuldade de relatar o abuso. Então é importante manter um semblante mais leve. Também a gente não pode fazer promessas e segredos. Muitas vezes fazem, não conta não, não conta não, não conta pra ninguém não, isso que eu tô te contando não. Eu vou te contar uma coisa, tia, mas não conta pra ninguém. A gente não pode fazer promessas e segredo. E muitas vezes a criança e adolescente vai te pedir promessas e segredos. Aí você fala, eu não posso manter segredos. Que tem segredos que a gente pode... Tem segredos que a gente pode ter, tem segredos que a gente não pode ter. Como, por exemplo, quando uma mãe vai descobrir o sexo do bebê, ela pode manter um segredo. Isso é um segredo bom. Mas tem certos tipos de segredo que a gente não pode manter. Então não prometa nenhum segredo para essa criança, para esse adolescente. Aí o que você pode falar? Primeiro você me conta e depois eu digo se eu posso guardar esse segredo. E o que você me contar, eu vou estar te ajudando. Agora também é não expor a vítima. Então, muitas vezes, isso acontece na escola, se acontece no centro espírita, na igreja, em algum lugar assim que tem muitas pessoas, o ideal é você não sair contando para todo mundo. Porque muitas vezes tem pessoas que saem contando para todo mundo. E existe sigilo. Porque se a gente sair contando para todo mundo, essa criança adolescente tem que trocar de escola, tem que mudar de escola. E também imagina ela descobrir que a tia que ela confiou saiu contando para todo mundo. Contou para todo mundo, Deus e o mundo, contou para a escola inteira, contou para o bairro inteiro, contou para todo mundo. Imagina a dor que ela tá sentindo. Agora todo mundo tá sabendo. Imagina, ela vai sair dos perto dos amiguinhos, perto do professor e da professora. Como é que ela vai? Vai ficar morrendo de vergonha, morrendo de medo. Vai ficar assustada e vai mais retraumatizar. Ou revitimizar. Também é importante nesse momento a gente olhar nos olhos dessa criança, desse adolescente, com um olhar de acolhimento, sem nenhum julgamento. Se a gente tem algum julgamento, nesse momento a gente guarda pra gente, sabe? Vamos guardar esse julgamento, deixar pra gente mesmo. Se a gente tem algum julgamento, algum pensamento, naquele momento a gente guarda pra gente. A criança já passou por abuso, aí tem que ouvir nosso julgamento, aí ninguém merece, né? Já não bastava ter passado, vai ter que ouvir nosso julgamento. Aí não dá, não. É importante também a gente notificar, denunciar, né? Sempre é importante a gente notificar, denunciar. E eu vou falar daqui a pouco como notificar e como denunciar. Agora eu vou te falar uma coisa de algumas perguntas que você não deve fazer. Não deve fazer em hipótese alguma. Hipótese alguma eu não faço, não. Então vamos embora.
Você tem certeza que isso aconteceu? Você não tá imaginando que isso aconteceu, não? Isso não é coisa da sua cabeça, não? Porque isso não aconteceu antes. Você demorou esse tempo todo pra acontecer isso? Mas você podia me falar que isso não aconteceu antes. Por que você tava indo? Ele te chamava, por que você ia? Por que você tava vindo lá? Ele te chamava, por que você tava vindo lá? Você pode me contar em detalhes o que aconteceu? Como é que foi? Foi no quarto? Foi assim, foi assado? Aí não tava só brincando, não? Isso não foi só uma brincadeira, né, que ele tava fazendo com você? Por que você não correu? Por que você não fez nada? Você podia ter saído correndo, podia ter feito alguma coisa, que você não fez nada. E muitas vezes, naquele momento de violência, a gente também funciona no estado de ou a gente foge ou a gente fica quieto. Imagina a criança ter que correr naquele momento, a criança não tá conseguindo fazer nada naquele momento, aquela criança entra num estado de choque, porque de repente aquela pessoa que você mais confiava tá te machucando, tá te ferindo. E você vai, o que você vai fazer? E também a força da criança é a força da criança. É desproporcional à força de um adulto. Eu te falei que ninguém podia tocar nessas partes íntimas. Eu te disse, eu te expliquei, eu te ensinei. Eu te expliquei aquele dia, eu te falei que ninguém podia tocar porque você deixou. A gente faz esse tipo de julgamento. Não fale isso. Por que você não pediu ajuda antes? Por que você não fez nada? Você podia dar ajuda, você podia ter me falado. Só foi isso, só, não. Só isso, ele só passou a mão na sua perninha, só, não, foi nada não. Ele só te deu um beijo. Foi nada não. Eu já tava te espionando lá, já tava te olhando lá. Isso foi nada não, isso não é nada não. A gente não pode julgar a dor. Não é porque, às vezes, muitas vezes, não foi uma violência na parte sexual. Não teve penetração. Isso nada não, ele só te tocou, só passou a mão, só te deu um beijinho. Isso foi nada não, você tava te olhando lá só. Ele só mostrou os órgãos genitais pra você, foi nada não. A gente não pode medir a dor. A gente não pode medir aquela dor que aquela criança adolescente está sentindo naquele momento. E mais uma vez eu vou dizer, né? Oi Rosa, seja muito bem-vinda. As crianças contam que estão sendo abusadas em último... Tipo assim, elas vão usar as palavras como último recurso. Então, como eu falei, elas vão demonstrar os sinais, né? Então, agora, o que eu faço, Rafa, agora? Então, como que eu ajo? Então, vamos embora. Escute a criança. Você diga, eu acredito em você. Porque, na maioria das vezes, ela pensa, ninguém vai acreditar em mim. Segundo, afirma com clareza que ela não tem culpa nenhuma. Você vai dizer pra ela, a culpa é toda do abusador. A culpa é toda dele. Ele, sim, é um criminoso. Isso é um crime e ele é criminoso. A culpa é toda dele. Você não tem culpa alguma. Porque as vítimas de abuso sentem uma culpa muito grande. Prometa que você vai fazer de tudo para ajudá-la e para protegê-la. E não prometa sigilo. Não faça promessas de sigilo. Mas é importante conversar num lugar seguro, num lugar tranquilo. Fale com leveza, um tom sério realmente pode assustar a criança, né, que ela vai querer agradar. Também é importante dizer para ela, olha, eu vou estar buscando a ajuda de outras pessoas para poder estar te ajudando. Você me relatou, você me contou, e eu vou estar buscando a ajuda de outras pessoas para me poder estar te ajudando. E também não force a criança a responder perguntas. Tipo, se ela começou a relatar e não quer relatar mais, não force ela a te responder perguntas. Oi, Ruth. É importante a gente notificar, porque também a notificação cria políticas públicas. E até mesmo em casos suspeitos a gente deve notificar, porque há toda uma investigação que é feita. E também quando a gente notifica, a gente está protegendo o abusador.
colocamos a criança em risco. E a criança pode se sentir mais culpada ainda. É importante também falar, né? Se essa criança adolescente tem um pai agressivo, uma pessoa que é agressiva, é importante que a gente fale, olha, a pessoa é uma pessoa agressiva, é uma pessoa violenta. Porque assim a gente também já vai preparado. As autoridades, as pessoas que vão lá, já vão preparadas para lidar com essa situação. Porque pode ter a possibilidade dele querer machucar a criança, né? O adolescente. É importante, como que eu posso estar denunciando, né? Tem um Disque 100, né? Que a gente pode estar denunciando. Tem um Disque 180 também, que a gente pode estar denunciando. O Conselho Tutelar também. Delegacia. Ministério Público também, que a gente pode estar denunciando. E também a gente não pode resumir a criança ao abuso. Essa criança, adolescente, essa mulher vai ter uma vida. Então a gente não pode só ficar resumindo a ela o abuso que ela passou. Ela tem uma vida. A vida vai continuar para ela também. A gente também tem que acolher a família, procurar acolher a família também, fazer esse acolhimento da família. Porque muitas vezes é muito difícil para a mãe descobrir que sua filha está passando violência sexual. É importante a gente agir dentro das leis também. Agora eu vou falar um pouquinho assim. A gente fala um pouco também com a criança, com a adolescente, sobre seus órgãos genitais, órgãos sexuais, né? A gente fala do nariz, a gente fala da boca, mas os órgãos genitais, os órgãos sexuais, a gente não fala. É importante falar para essa criança. Como é que ela vai identificar um abuso se ela não sabe o que é os órgãos genitais e órgãos sexuais? É importante falar, ó, você tem mama, você tem vulva, ó, menino, você tem pênis. É importante falar dos órgãos sexuais, dos órgãos genitais. E explicar para eles, olha, se alguém tocar nos seus órgãos genitais, seus órgãos sexuais, e te deixar com vergonha, te deixar com culpa, se esse toque depois te faz sentir mal, se esse toque é escondido, se esse toque é em segredo. É importante a gente falar também sobre isso também. É importante falar do corpo dessa criança. A gente pode, os pais também podem espalhar pelas suas casas, fotos também, assim, de uma mãe, assim, grávida. A gente pode espalhar fotos que tem revistinha que mostra o desenho do corpo humano. É importante ela saber as partes do corpo humano. A gente pode fazer uma dinâmica também de contornar o corpo, então você pode pegar você vai pegar, né, pode ser cartolina, que a gente pode fazer com cartolina, a gente pode fazer com giz também, a gente pode pôr a criança fazer com giz. Então a gente faz o contorno do corpo, né, com cartolina, tem outros tipos de papéis que a gente faz esse contorno do corpo também. Nesse contorno do corpo a gente pede para a criança desenhar os olhos, o nariz, a boca, os braços, as mamas, os órgãos genitais. É bom ela saber, ela precisa saber que tem os órgãos genitais também, até mesmo para se proteger. Não é para ensinar sexo para criança, mas é para se proteger. Ela tem que saber que existe os órgãos. É importante, né? Ela saber como é que ela vai se proteger, saber que tá tocando no lugar errado se ninguém contar para ela. Então a gente pode fazer uma dinâmica de contornar o corpo. Então a gente pega a cartolina, pega. Tem outro tipo de papel, que agora eu não lembro o nome dele. Mas que a gente coloca assim, ele fica bem grandão assim. A gente contorna o corpinho da criança e fala, filho, desenha os olhos, desenha o nariz, desenha a boca, agora vamos desenhar as mamas, vamos desenhar a vulva, vamos desenhar o pênis. Olha, filho, olha, filha, se alguém vir te dar beijo, se alguém vir tocar nas suas mamas, se alguém vir tocar nos seus órgãos genitais, se esse toque te deixar com tristeza, te deixar com vergonha, se esse toque for em segredo, você conta pro papai, você conta pra mamãe, você conta pro X, você conta pra professora. Porque se for em segredo, aí tem uma coisa errada. É importante a gente falar pra eles da desproteção. Falar das partes íntimas e falar que essas partes são partes privadas. Também a gente pode fazer um desenho também. Às vezes pode fazer um desenho no caderno também, mostrando o corpo. A gente pode trabalhar as partes do corpo, né, nessa dinâmica também.
A gente pode estar falando de consentimento, privacidade. Também falar assim, ó, filho, a gente tem nossas partes genitais, mas a gente não pode dentro da sala de aula ficar tocando nas partes genitais. Ali é um lugar público. A gente não pode ficar tocando nas partes genitais. A gente também não pode ficar mostrando as partes genitais pra amiguinho, pra amiguinha. A gente já tem. E também você, filho, não pode ficar tocando nas partes genitais da amiguinha, da amiguinha. A gente não pode dar beijo na amiguinha, na amiguinha, sem ele querer. Que a gente vai estar ensinando também a não ter futuros abusadores, futuros pedófilos. É desde a infância que a gente trabalha o respeito, o consentimento, os limites. Se a gente ensina desde criança, essa criança já sai diferente. Eu apliquei essa dinâmica com o menininho, foi muito legal. Que ele falou assim, nossa, não pode tocar aqui nas partes genitais, não pode tocar aqui nas mamas. Ele sabia certinho os lugares que não podia tocar. Aí, o que faz? Perguntando para as crianças, o que vocês fazem, então? Aí eu apliquei uma dinâmica, né? Que eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui para vocês. Eu apliquei essa dinâmica aqui, que é a dinâmica, tipo assim, de sair correndo, né? Aí eu falava pra eles, e se acontecer, o que vocês fazem? Que é importante, porque até mesmo adolescentes não sabem o que fazer quando passa por situação de abuso. Então, o que você pode fazer? Você pode sair correndo. Pode sair correndo. Você pode gritar bem alto, gritar bem alto. Você pode pedir ajuda para alguém, ajuda para o professor, para tia, para vovó. Pedir ajuda. Você pode dizer não, 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 não. E crianças que são ensinadas sobre prevenção e abuso, os abusadores, se ele sabe que aquela criança, aquele adolescente sabe se proteger, ele não vai querer abusar dela. Porque ele sabe que aquela criança ali vai contar o que está acontecendo com ela. Então elas estão bem suscetíveis ao abuso. E também evita o ciclo de abuso, o ciclo de repetição do abuso. Também tem um que é muito bom, que muitas pessoas usam, que é uma dinâmica do semáforo do toque. Olha aqui, é bem legalzinho ele, porque ele é simples. Tem alguns pais, assim, que não gostam de falar um pouquinho do... Não gostam de falar um pouco dos órgãos. Se você é pai ainda... Ah, não quero falar não, acho meu filho muito pequeno. Se não quer falar, tudo bem, mas você pode fazer assim, ó. Olha, filho, esse daqui, essa parte que não mostra muito os órgãos genitais. Ó, filho, não pode tocar aqui. Não pode tocar aqui, olha, filho. Olha aqui, ó, o beijinho também. E tem muitos pais que eu vejo pai e mãe dando beijo na boca da criança, dando selinho. Não dê beijo na criança. Não dê selinho. Não faça sexo perto da criança. Mantenha quarto separado. Na hora de fazer a relação sexual, tem um quarto separado de fazer relação sexual. Ai, minha casa não tem quarto, uma cortina. Vai no banheiro. Mas não faça sexo perto da criança. Isso também é um estupro mental pra criança também, viu? E abuso também, viu? E também se você fica dando beijo na boca da criança, o que ela vai pensar assim? Ah, quando o abusador beijar, ah, não, isso é normal. Minha mãe faz isso, meu pai faz isso, normal. Entendeu? Então aqui é o semáforo do toque, não vai dar pra ver muito, mas ele é bem fofinho, olha que lindo. Já mostro a boquinha, as partes íntimas, né? Esse aqui eu fiz de forma tão simples, gente. Eu peguei um papelão lá, imprimi lá e recortei. Aí aqui fala, não pode tocar, atenção, cuidado. Pode tocar as partes. Pra falar, filho, a mãozinha pode tocar, você pode brincar com seu filho. Filho, onde pode tocar? A mão pode tocar. O cabelo pode tocar. Pode dar beijinho no rosto? Pode dar beijinho. Se seu filho quiser dar beijinho na boca da amiguinha, na boca do irmãozinho, ó, filho, pode não. Dá beijinho na bochecha, ó, bochechinha pode beijar. Aí pode. A gente pode trabalhar na prevenção. E o mais importante é a gente trabalhar a prevenção. Então, essa foi a palestra de hoje. Essa palestra eu entreguei muito conteúdo, vale ouro. E entreguei até a dinâmica que você pode estar aplicando. Você não pode falar toque bom, toque ruim. E esse conteúdo, se esse conteúdo te tocou seu coração, foi um conteúdo muito importante para você, faça-me um favor, não deixe esse conteúdo guardado. Compartilhe com profissionais, pais, educadores, professores. Quanta gente precisa desse conteúdo. Eu vou deixar esse conteúdo gravado. Além disso tudo, eu vou colocar lá no meu YouTube. E você pode ver 10.000 vezes se você quiser. Eu sou Rafaela Silva. Eu sou terapeuta. E também sou educadora de sexualidade, educação emocional e prevenção e proteção ao abuso sexual.
Aí fica gravado para quem chegou um pouquinho depois. Eu fico muito grata à sua presença. E se você quer contratar um atendimento terapêutico comigo, se você já passou por situações de violência sexual, é importante a gente ressignificar, a gente fazer o tratamento dessa dor. Porque através do tratamento que eu aplico com a metodologia humanoterapeuta, é possível você lembrar do que aconteceu no seu passado, mas não te doer mais. É possível também tratar as sequelas e os danos que ficou em você. Em vários atendimentos que eu já fiz, que tinha mulheres que, por ter passado por violência sexual, tinham muitos problemas ginecológicos, sangramento na hora da relação sexual, dificuldade de sentir prazer, dor na relação sexual. Às vezes estava com o parceiro e remetiu ao abusador. E com o tratamento, elas, né, não sentiram mais essas... Por quê? Ia no médico, mas não resolvia. Por quê? Aqui no mental e no emocional estava gravado o trauma. Então não tinha ressignificado, não tinha tratado, não tinha curado. É possível sim lembrar de tudo e não doer mais. É possível, hoje existe tratamento. Isso é lindo, isso é muito bom. É o tratamento que eu apliquei na minha vida, que já apliquei em inúmeras mulheres, em homens também. E que pode ajudar você a ressignificar isso tudo, não ter que carregar esse peso, essa culpa, essa dor, essa vergonha, essa insegurança, esses bloqueios na sexualidade, esses bloqueios no seu profissional, esses bloqueios na sua vida. Também eu estou aberta para palestras também, faço palestras, oficinas também. Basta você me chamar aqui no link da bio. Se for no YouTube, no link aqui embaixo. Para mim foi um prazer, uma alegria estar fazendo essa palestra. Então, beijo no seu coração. Aquele abraço bem gostoso, bem bom. Que o alto abraço ele é curador. Então se abrace bastante. O que eu mais adoro é o alto abraço. Então se abrace bastante, se ame. Você é digno e digna do melhor para sua vida. Você merece o melhor para sua vida.